Fudou é um herói virgem que desperdiça sua vida lutando contra o mal para salvar o mundo. No entanto, isso muda quando ele começa um relacionamento com uma vilã gótica voluptuosa. Agora eles se enfrentarão à luz do dia para manter a aparência enquanto lutam a noite toda sob os lençóis em segredo. Um dia, Fudou estava se exercitando na academia quando a Ranger Rosa Haru veio chamá-lo para uma reunião. Na sala de reuniões, o chefe deles informou que uma poderosa vilã chamada Desumi, apelidada de Princesa Ceifadora, estava causando estragos na cidade. O professor Gelato os alertou para terem cuidado ao lidar com ela, pois era muito perigosa. Nesse momento, o sistema alertou que Jekko, a organização da vilã, estava agindo em algum lugar da cidade, então Gelato enviou os Rangers para detê-los. Alguns minutos depois, Desumi e seu malvado camarada Culverin Bear estavam aterrorizando um parque junto com seus lacaios quando os Rangers apareceram e se transformaram dramaticamente em seus trajes de Ranger antes de se apresentarem como os Gelato 5. Culverin Bear enviou seus lacaios contra eles, mas os Rangers os derrotaram facilmente, então Desumi decidiu entrar na batalha. Fudou disse ao resto do grupo para lidar com Culverin Bear enquanto ele enfrentava Desumi. Os dois mascarados tiveram uma luta ao nível do exame Chunin, até que um ferido Culverin Bear anunciou que estavam recuando. A princesa ceifadora elogiou Fudou por ser a primeira pessoa a lutar de igual para igual com ela, e afirmou que era destino antes de dizer que se veriam novamente, deixando Fudou embaraçado. Mais tarde naquele dia, Fudou estava seguindo a rotina de exercícios de Dwayne Johnson na academia, quando Gelato veio perguntar o que o estava incomodando. Ele disse que se apaixonou à primeira vista por alguém, mas sentia que não podia buscar uma vida romântica com ela porque é um herói. No entanto, o velho deu um soco na cara dele e o motivou a ir confessar seus sentimentos para a garota dos seus sonhos, prometendo assumir a responsabilidade por qualquer coisa que acontecesse. Naquela noite, Fudou marcou um encontro com Desumi em um prédio abandonado, e quando ela chegou, o virgem disse diretamente que a amava desde o primeiro momento em que se conheceram. Ela o lembrou do fato de que eles eram inimigos mortais, mas o humano disse que estava tudo bem, já que ele tinha permissão do Gelato. Reaper Girl então o acusou de tentar distraí-la, mencionando romance, com o qual ela não tinha experiência, e tentou atacá-lo, mas Fudou desviou. Com lágrimas nos olhos, ela disse que não havia como alguém amá-la porque as pessoas espalhavam todos os tipos de rumores aterrorizantes sobre ela. Mas Fudou provou ser o chefe final do simping, ao mencionar todos os seus detalhes pessoais, que ele aprendeu ao stalkear sua conta no Instagram. Ele destacou todas as suas qualidades femininas para provar que ela não era o monstro que os rumores a faziam parecer. Ele disse que a ama pelo que ela é e então pediu para ela ser sua namorada. Ela disse que não podem porque são inimigos, mas Fudou argumenta que eles vão resolver as coisas. Depois de pensar muito e de olhar por um longo tempo, Desumi finalmente concorda em ser sua namorada, mas confessou que não sabe nada sobre namorar, e Fudou confessou que também não tinha ideia. Algum tempo depois, Fudou estava tendo um encontro romântico com Desumi em um campo de flores de cerejeira, enquanto seus parceiros dos Power Rangers estavam batendo em um bando de idiotas mascarados do esquadrão dela no Vale Abaixo. Fudou admirou Desumi por sua beleza e a olhou até ela ficar envergonhada. O Simple Overlord então pediu educadamente para ela segurar a mão dele, mas Desumi não conseguiu fazer isso porque achou que era muito cedo. No entanto, o cara argumentou que era normal segurar as mãos no terceiro encontro e quando ela percebeu o quanto ele estava desesperado, acabou estendendo a mão para segurar a dele. No entanto, antes que suas mãos pudessem se tocar, Hayato veio verificar Fudou, fazendo o casal bobo colocar suas máscaras e começar a lutar entre si. As ondas de choque emitidas pelos pombinhos enganaram Hayato, fazendo-o pensar que estavam tendo uma batalha de Super Saiyajin, então ele os deixou. Depois que ele saiu, Fudou apontou que eles estavam de mãos dadas, e Desumi comemorou o fato de que não demorou 2 temporadas para conseguir isso como em todo outro anime de romance. Alguns minutos depois, Desumi contou a Fudou sobre seu gato, Helco, e lembrou-o do fato de que eles não podiam se dar ao luxo de serem pegos porque se tornaria notícia nacional. Fudou concordou em manter o relacionamento deles em segredo, e Desumi disse que esperava que o mundo eventualmente se tornasse um lugar onde eles pudessem se ver sem preocupações. Nesse momento, Misaki veio verificar Fudou, então Desumi acabou com Fudou com um Jojo Punch Rush, espancando-o até virar uma polpa. Fudou promete que terá sua vingança em breve, e ela sugere terça-feira às 3 horas. 6 meses antes, durante uma batalha entre os Gelato 5 e as forças de Desumi, após minutos desviando dos ataques um do outro, Desumi acertou um Detroit Smash bem no estômago dele e sorriu porque achou que a luta tinha acabado, mas Fudou a lançou no ar. Ela tentou esmagá-lo com seu maço acorrentado, mas Fudou desviou facilmente do ataque com sua lâmina, fazendo com que ela o elogiasse por ser mais forte do que os rumores diziam, e enquanto ela sorria para ele, Fudou maravilhou-se com seu rosto bonito. Algum tempo depois, um repórter de notícias em um helicóptero anunciou que havia uma batalha em andamento entre os Gelato 5 e Jekko. No campo de batalha, os Rangers estavam lidando rapidamente com Culverin Bear e seus lacaios enquanto Fudou e Desumi se enfrentavam. O repórter de notícias e todos que assistiam em casa começaram a torcer por Fudou, sem saber que o nerd apaixonado estava dando dicas de batalha para Desumi durante a luta para que eles não se acertassem de verdade. Usando suas habilidades de atuação, eles convenceram todos de que estavam indo para um lugar privado para um duelo. Mas quando chegaram a uma parte isolada da área, tiraram suas máscaras em preparação para outro encontro. Fudou perguntou a Desumi por que ela estava sentada longe dele, e ela afirmou que estava agindo normalmente, mas quando ele tentou se aproximar, ela gritou para ele ficar longe dela. Isso quebrou o espírito do irmão, então ela explicou que manteve distância porque achou que estaria cheirando mal de toda a luta que tinha feito antes. Fudou sentou-se ao lado dela e prometeu nunca deixá-la, não importava o quão mal ela cheirasse. Desumi achou que ele estava sendo insensível, então ficou irritada e decidiu virar para o outro lado pelo resto do dia. No entanto, ela não conseguia parar de olhar para Fudou, e ele ficou tão encantado com o quão charmosa ela estava que tirou uma foto dela. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele disse que a amava quando ela estava brava, e continuou a tirar ainda mais fotos dela até
Parou ele com um tapa. Ela pediu pra ele usar o smartphone dela, já que a câmera da loja de $1 que ele estava usando não conseguia compartilhar fotos. E quando eles se sentaram lado a lado pra tirar a foto, ambos ficaram envergonhados porque nunca tinham estado tão próximos antes. Desumi começou a tirar fotos deles, mas a sessão de fotos privada foi interrompida quando Misaki veio verificar Fudou. Notando isso, Desumi agiu como se tivesse sido derrotada por Fudou. Fudou tentou sugerir sair da área, mas Misaki disse que a emissora de televisão havia solicitado uma entrevista com eles, e Fudou imediatamente deu um sinal para Desumi seguir o jogo. Ele se apresentou ao entrevistador e ela perguntou como ele se sentia em relação à princesa ceifadora. Fudou disse que não havia ninguém como ela, e falou sobre como pensava nela todos os dias. Isso deixou Desumi envergonhada, e quando a repórter percebeu que ela estava nervosa, Fudou a manipulou para acreditar que era a imaginação dela. A entrevistadora então perguntou a Fudou se ele tinha namorada, e isso colocou o cara em uma situação difícil porque ele sabia que Desumi estava bem atrás dele. No entanto, Misaki salvou a situação dizendo que Fudou nunca poderia ter uma namorada porque ele era um fanático por musculação que só se importava com fisiculturismo. A repórter disse que era um desperdício porque todas as fãs queriam provar o gelato dele. O que você quer dizer com isso? E Misaki disse a ela que estavam aceitando inscrições para um encontro com Fudo porque ela queria ensiná-lo um pouco sobre romance. Depois que eles saíram, Fudo se encontrou com Desumi, e ela olhou pra ele como se ele tivesse acabado de atropelar o gato dela, então ele perguntou o que estava errado. Desumi disse que estava incomodada com a base de fãs femininas dele que estava crescendo rapidamente, então ele a assegurou de que ela era a única garota pra ele, e afirmou que faria qualquer coisa por ela. Desumi então pediu pra ele levá-la a um encontro de verdade porque era algo que ela sempre quis fazer, e Fudo disse pra ela encontrá-lo no dia seguinte no Central Park. Isso a deixou feliz, e depois que ela saiu, Fudo percebeu que não fazia ideia do que fazer em um encontro de verdade. Naquela noite, Fudo pesquisou no Google as melhores atividades para fazer em um encontro, mas o número de opções que viu o fez se preocupar que não conseguiria decidir nada antes do encontro. Ele continuou quebrando a cabeça até que uma Misaki meio bêbada apareceu e o elogiou por fazer o dever de casa porque achou que ele estava pesquisando para as inscrições de encontros com fãs. Fudo disse a ela que não conseguia entender o que envolvia um encontro adequado, então ela o aconselhou a escolher algo que ele e a garota gostassem de fazer. No dia seguinte, Fudo chegou ao parque disfarçado e Desumi chegou logo depois com roupas da cidade parecendo um arraso, o que o deixou louco. Quando Desumi perguntou o que fariam naquele dia, Fudo mostrou a ela um plano de encontro e disse que já tinha planejado tudo com antecedência. No entanto, o cabeça dura levou para uma academia para começar o encontro e eles fizeram uma sessão de treino intensa antes de correrem para o parque. Um tempo depois, eles se sentaram em um banco e Fudo disse que jantariam juntos, fazendo Desumi comemorar. No entanto, ele lhe entregou uma barra de energia e começou a falar algumas bobagens sobre insetos até que ela foi ao banheiro. Depois que ela saiu, Fudo comemorou porque não tinha ideia de que estava estragando o encontro e se preparou para o próximo item da lista, que era uma exposição de anatomia. Despediu desculpas e recebeu uma ligação de Misaki, que lhe disse para esquecer o conselho que ela deu no dia anterior e basicamente disse para não fazer todas as coisas que ele já tinha feito durante o encontro com Desumi. Após a ligação, Fudo percebeu que tinha estragado tudo, então correu para encontrar Desumi. Ele procurou por ela em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la. E quando começou a perder a esperança, Desumi o surpreendeu colocando uma bebida gelada em seu rosto. Ela explicou que foi buscar bebidas para eles. Fudo ficou chocado, e quando contou a ela que achava que ela odiava o encontro, ela disse que estava contente apenas por estar com ele. Ela também disse que ele deveria ser mais gentil consigo mesmo porque ela o amava por quem ele era, e não se importava se todos os viam como estranhos. Isso deixou Fudo em um clima romântico, e ele estava prestes a beijá-la até que ambos receberam chamadas de emergência de suas organizações, o que os forçou a deixar a área. Um tempo depois, Covering Bear e seus lacaios estavam lutando contra os Rangers, mas Fudo e Desumi não puderam se juntar à luta, porque estavam ocupados tendo fantasias românticas um com o outro. Algum tempo depois, Gelato estava jogando cartas com Misaki e mencionou que não havia havido nenhuma atividade de Gecko nas últimas 2 semanas. Misaki estava feliz com isso porque lhes dava algum tempo para relaxar, mas Fudo não estava contente porque não via sua amada Desumi há muito tempo. Ele começou a pensar em como resolver esse problema até que o alarme começou a tocar e foi anunciado que havia sinais de uma nova arma sendo desenvolvida na sede da Gecko. A equipe foi instruída a infiltrar-se na sede deles e destruir a arma. Misaki disse que a missão seria impossível para eles, já que não tinham Tom Cruise na equipe, mas Gelato disse que alguém tinha que fazê-lo. Ele apontou que tinha que ser ela ou Fudo. Misaki estava prestes a se voluntariar quando Fudo a interrompeu, oferecendo-se para fazer a infiltração ele mesmo. Misaki tentou explicar que era perigoso, mas Fudo disse que tinha que ir de qualquer maneira, e essa demonstração de determinação emocionou Gelato às lágrimas. No entanto, Fudo não tinha intenções heróicas, pois ele só queria ver sua gloriosa rainha, Desumi, novamente. Na base Gecko, os soldados do mal saudaram Desumi enquanto ela caminhava pelo corredor, e eles supuseram que a expressão carrancuda em seu rosto era porque ela tinha acordado de mau humor naquela manhã. Mas na verdade, ela estava em agonia porque não via seu marido há 2 semanas. Com um olhar mortal, ela perguntou aos combatentes quando eles enfrentariam os heróis novamente, e eles imediatamente se prostraram dizendo que não tinham ideia. Enquanto caminhava mais pelo corredor, sentiu-se angustiada porque durante a leitura do horóscopo no noticiário daquela manhã, o apresentador disse que aquele que ela esperava não viria a vê-la. O âncora também disse que seu item de sorte era uma bolsinha fofa, por isso ela estava carregando uma bolsinha rosa, e sentiu que as notícias eram uma farsa porque nada havia acontecido ainda. Nesse momento, o Urso Culverin apareceu e exibiu suas novas armas, que ele chamou de canhões Neo Culverin. O Urso Bobo adivinhou que ela estava usando sua bolsa para carregar algumas armas mortais, e ela tentou explicar que era apenas uma bolsa de maquiagem, mas ele continuou a encará-la enquanto ela se afastava.
Depois que ele saiu, Dezumi pensou que toda a esperança estava perdida, mas então seu cavaleiro virgem em armadura vermelha brilhante pulou de um duto de ar e disse que sentiu saudades dela. Ela disse que estava feliz em vê-lo também e o empurrou para dentro de seu quarto para que ele não fosse visto por seus camaradas. Fudo ficou impressionado com o quão feminino era o quarto dela, e quando ela perguntou o que ele estava fazendo lá, ele disse que queria muito vê-la. O rosto dela ficou vermelho brilhante e ela tentou avisá-lo que era perigoso, mas ele a interrompeu dizendo para jogar um jogo de cartas com ele. De volta à base dos Rangers, Misaki perguntou a Gelato se ele tinha notícias de Fudo, e ele disse que não, antes de aconselhá-la a ter um pouco de fé nele. Enquanto isso, Dezumi venceu a primeira rodada do jogo de cartas e tentou dar um tapa no braço dele como punição por perder. Nesse momento, um combatente apareceu na tela para dar um relatório, então ela escondeu Fudo transformando seu rosto em uma cadeira. Os combatentes informaram-na sobre um intruso na base, e a alertaram para ficar em alta vigilância. Ele então apontou que viu um homem no quarto dela mais cedo, mas Dezumi o fez acreditar que era a imaginação dele. Após a ligação, Dezumi pediu desculpas a Fudo, mas o cara já estava no mundo da lua por causa da suavidade de suas curvas. Nesse momento, Covering Bear entrou na sala, então Dezumi fez outro movimento desesperado, empurrando a si mesma e Fudo para dentro do armário. Fudo estava prestes a explodir de várias maneiras porque Dezumi estava esfregando suas almofadas por todo o corpo dele no espaço apertado e ele percebeu que algo estava impedindo-o de respirar corretamente, então tentou tirar. Quando ele pegou, viram que era um dos protetores de melão de Dezumi, fazendo-a gritar de vergonha e socar Fudo no rosto. O impacto jogou Fudo através da porta do armário e no rosto de Covering Bear, fazendo o urso cair no chão. A arma especial de Covering Bear ativou-se de repente e causou uma explosão na base inimiga. Gelato e Misaki receberam um alerta de que a missão estava completa, então elogiaram Fudo por ser incrível. Um tempo depois, Fudo e Dezumi estavam em uma floresta olhando para a base Geco carbonizada e Fudo pediu desculpas a Dezumi por aparecer de repente. Dezumi também pediu desculpas por ser uma anfitriã terrível e disse a Fudo que ele tinha um corte na bochecha. Ele disse que não era problema, mas ela ainda assim o cuidou e ele a fez sorrir ao chamar sua bolsa de bonita. Depois, Fudo deu seu número a Dezumi e ela disse que ligaria para ele naquela noite. Várias horas depois, Dezumi ligou para o número de Fudo, mas a mãe dele atendeu. Quando ele pegou o telefone da mãe, Dezumi aconselhou a comprar um smartphone e ele concordou. No dia seguinte, todos os executivos da Geco tiveram uma reunião com o chefe da Geco chamado Bossler, e ele lhes falou sobre um monstro chamado Fantasma Supremo, que estava criando ao reunir energia negativa dos humanos. Quando ele pediu sugestões sobre o próximo alvo, a Princesa Fera disse que só queria lutar e a Princesa de Aço também fez uma contribuição inútil. E quando chegou a vez de Dezumi falar, ela sugeriu alguns lugares para encontros. Você está louca? Basla recusou, mas Covering Bear disse que um parque de diversões seria ótimo para reunir energia negativa dos humanos, então Basla concordou em usar isso como seu próximo alvo. Um tempo depois, Fudo recebeu uma mensagem de texto de Dezumi, onde ela revelou que seu grupo estava planejando atacar um parque de diversões em 3 dias, e ele tentou responder usando a Siri, mas acabou apenas expondo seus planos para Misaki, que agora pretendia espioná-lo. Naquele dia, Misaki e Haru seguiram Fudo até que Dezumi apareceu ao lado de Covering Bear e o desafiou para uma luta. Misaki e Haru se juntaram à luta, e isso permitiu que os pombinhos fugissem para o encontro deles. Eles aproveitaram vários brinquedos do parque juntos e depois, Fudo estava se sentindo mal, então Dezumi o fez se sentir melhor segurando sua mão. Quando perceberam que a batalha havia terminado, decidiram voltar para se juntar às suas equipes. Depois da escola, um dia, Dezumi caminhava pelas ruas com alguns amigos, e um deles a convidou para ir ao karaokê, mas ela recusou, dizendo que tinha trabalho a fazer. A amiga disse que ela nunca conseguiria um namorado se continuasse a trabalhar demais, e Dezumi imediatamente perdeu a compostura no minuto em que ouviu a palavra namorado. A outra amiga apontou que Fudo estava na área, e Dezumi ficou animada até ver que ele estava em um encontro de almoço com Haru. Ela surtou, e suas amigas pioraram as coisas falando sobre como Fudo e Haru pareciam ótimos como casal. O ciúme se tornou demais para o pequeno cérebro de Dezumi lidar, então ela saiu correndo com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Fudo apontou que Haru raramente o chamava assim, então ela pediu desculpas porque sabia que ele era um homem muito ocupado. Quando ele perguntou o que ela queria perguntar, ela começou a entrar em pânico porque sabia que o que estava prestes a perguntar era uma pergunta rude. No entanto, ela não conseguia parar de pensar em uma foto que viu onde Fudo e Dezumi estavam se divertindo em uma montanha-russa. E ela estava curiosa para saber se a garota ao lado dele era sua namorada, mas se perguntava se era apropriado perguntar sobre a vida privada dele. Fudo a viu se contorcendo como um peixe desidratado, então recomendou um livro de treinamento, bem como um pouco de proteína para ajudá-la com suas preocupações. Haru perguntou ao cabeça dura por que ele estava dando aquilo a ela, então ele mencionou o fato de que ela era nova na equipe Ranger, e presumiu que ela estava tendo problemas com o treinamento de força. Haru ficou genuinamente perplexa com a falta de noção dele, e ele pediu que ela seguisse o regime de treinamento do livro pelos próximos 6 meses para conseguir um corpo de aço que a ajudaria em qualquer situação de batalha. Ela interrompeu o conselho de Jimbro dele e revelou que estava preocupada com uma foto, mas o musculoso cabeça dura assumiu que ela estava falando sobre uma foto no livro. Então ele começou a falar sobre exercícios novamente. Ele deu conselhos sobre diferentes maneiras de aumentar a força, e isso a fez ter certeza de que ele não tinha namorada. Então ela agradeceu alegremente pelo conselho. Nesse momento, eles receberam a notícia de um ataque na cidade, então correram para enfrentar o inimigo. Em algum lugar da cidade, Covering Bear estava destruindo alguns prédios com seus canhões Culverin, enquanto Dezumi permanecia quieta em um penhasco e não demorou muito para que os Gelato 5 chegassem ao local. Covering Bear ordenou que seus companheiros os atacassem, então Dezumi e os outros combatentes avançaram contra o Esquadrão Gelato.
Fudo antecipou poder conversar com Dezumi como de costume, mas ela de repente o lançou pelos ares com um chute brutal. Ele pensou que seu timing estava errado, então tentou dizer a ela para coordenar seus ataques com ele, mas ela de repente começou a girar seu massa. Ele deu a ela os sinais habituais de piscadela, mas ela os ignorou e o atingiu no rosto com sua arma. Ele tentou convencê-la a ir para outro lugar com ele, mas ela recusou e usou um movimento final chamado Furacão do Ceifador para lançar o perdedor vermelho em um prédio próximo. Quando ela entrou no prédio, tentou se aproximar de Fudo, mas de repente começou a vomitar. Vendo isso, Fudo aconselhou-a a não usar movimentos que não tenha praticado completamente, mas ela respondeu tentando repetidamente arrancar a cabeça dele com socos. Fudo desviou dos socos dela enquanto perguntava o que estava acontecendo com ela, e ela disse que o viu no café com Haru antes de socá-lo no rosto. Enquanto ela continuava a atacá-lo com golpes, Fudo bloqueou e explicou que estava apenas ensinando-a sobre musculação. Dezumi disse que sabia melhor do que ninguém que ele nunca a trairia, mas vê-los juntos despertou um ciúme oculto nela, fazendo-a pensar que ele merecia estar com uma lolifofa como Haru em vez de uma excluída como ela. Fudo disse que ela estava errada, e afirmou que ela era a garota mais feminina que ele conhecia, mas Dezumi disse que ele estava errado. Ela tentou socá-lo novamente, mas Fudo bloqueou e ela disse que o amor a deixou fraca. Ela afirmou ainda que namorar Fudo a tinha transformado em uma mulher patética, e Fudo não concordou com ela. Ela ficou com os olhos marejados ao afirmar que não era feita para o amor, então Fudo a abraçou apertado e disse que a amaria apenas a ela pelo resto da vida. Ele pediu que ela confiasse nele, e ela concordou em fazê-lo. Mais tarde naquela noite, Covering Bear foi levado em uma maca após sofrer sua milionésima derrota contra os Rangers, enquanto Dezumi e Fudo estavam tendo uma reunião privada em um prédio abandonado. Fudo de repente começou a rir, e quando Dezumi perguntou por que ele estava fazendo isso, ele disse que era porque ele viu um lado diferente dela naquele dia. Dezumi lembrou-lhe que ela não o tinha perdoado por ter um encontro com Arada, e ele teve dificuldade em encontrar uma resposta, então ela prometeu perdoá-lo se ele a levasse para um encontro de verdade também. Fudo concordou e ela segurou a mão dele. Nesse momento, Haru apareceu ao lado deles e disse aos pombinhos que tudo estava acabado para eles. No dia seguinte, Fudo tremia do lado de fora da sala de reuniões ao se lembrar de Haru dizendo a ele, após a batalha, que ouviu toda a sua conversa, o que o deixou com medo de que ela o expusesse para o resto do grupo. Ele se perguntou como escapar da situação, mas Haru apareceu de repente atrás dele e disse que a reunião deles estava prestes a começar. Quando eles entraram na sala de reuniões, Gelato disse que Haru precisava fazer um anúncio, e isso fez Fudo temer por sua vida. No entanto, ela simplesmente anunciou que ela e Fudo precisavam sair mais cedo porque o teste deles estava se aproximando, e Fudo suspirou aliviado. Depois, Fudo seguiu Haru pelo resto do dia e se perguntou por que ela não o expôs ao grupo. Um tempo depois, Fudo se encontrou com Dezumi e contou a ela como Harada estava agindo normalmente na semana passada, apesar de saber o segredo deles. Então Dezumi decidiu silenciá-la de forma sangrenta. Fudo disse a ela para se acalmar, e Dezumi o mandou buscar algumas bebidas para que ela pudesse se encontrar com Haru. Quando Dezumi perguntou a Haru por que ela não tinha exposto o relacionamento deles, Haru pediu para lutar com ela. Ela vestiu seu uniforme de Ranger e avançou contra Dezumi, mas Dezumi a derrubou facilmente. Quando Haru acordou, Dezumi perguntou o que ela queria, e ela disse que a razão pela qual se juntou à equipe foi porque estava apaixonada por Fudo. Ela também contou a Dezumi sobre uma vez em que a salvou de bandidos e confessou que não arruinou o relacionamento deles porque viu Fudo sorrindo de uma maneira que nunca tinha visto antes quando ele estava se encontrando com Dezumi. Ela começou a chorar ao dizer que não tinha o direito de roubar a felicidade de nenhum dos dois. Então Dezumi a abraçou e chorou junto com ela. Quando Fudo voltou, ele ficou surpreso ao ver Haru cochilando no colo de Dezumi, então ele ficou com medo de que Dezumi a tivesse enviado para o além. Alguns dias depois, os executivos da Jekko estavam tendo uma reunião, e Baslar anunciou que a equipe de Dezumi e Bear era a equipe com melhor desempenho entre o grupo deles. Ele também revelou que a Princesa Fera ficou em segundo lugar por mais um mês consecutivo e chamou Dezumi de modelo para o mal, porque ela tinha registros perfeitos em todos os campos. Ele disse que ela ganhou muitos pontos ao derrotar o Ranger Vermelho em seu encontro recente e aconselhou o resto das princesas a serem como ela. Um entrevistador combatente pediu a Dezumi que fizesse um discurso de vitória, mas ela respondeu sem entusiasmo que estava satisfeita com sua vitória, e eles lhe entregaram uma boneca Baslar como recompensa por seu desempenho. No entanto, a Princesa Fera Kiki ficou tão ciumenta que começou a gritar com Dezumi e pediu para ter um duelo com ela, mas Dezumi ofereceu a boneca Baslar em vez disso. Ela bateu na boneca com raiva no chão, fazendo Baslar surtar enquanto ela se afastava. Um tempo depois, Dezumi estava pedindo seu almoço e ouviu Kiki dizendo à Princesa de Aço que queria ocupar o primeiro lugar a qualquer custo. As duas começaram a se aproximar durante o almoço e Dezumi estava prestes a ir embora até que a Princesa de Aço revelou que tinha se apaixonado por alguém. Dezumi imediatamente entrou na conversa e expressou como estava feliz que a garota de Aço tinha se apaixonado. Quando a Princesa de Aço perguntou a Dezumi se ela se interessava pela vida amorosa dos outros, Dezumi disse que sim e isso chocou Kiki, porque ela nunca pensou que Dezumi fosse do tipo feminina. Quando Dezumi perguntou à Princesa de Aço que tipo de homem ele era, ela disse que ele era terrivelmente selvagem, mas muito compreensivo. E isso deixou Dezumi satisfeita. Ela também revelou que a pessoa era um colega de trabalho, e Kiki disse para ela desistir porque romances no local de trabalho eram proibidos para elas. A Princesa de Aço disse que não conseguia se controlar, apesar de saber que seus sentimentos eram errados, e Kiki disse para Dezumi dar um tapa de realidade nela, mas em vez disso, ela ofereceu apoio em sua busca romântica. Quando Dezumi perguntou o que ela queria fazer a seguir, ela disse que queria confessar seus sentimentos à pessoa, mas de repente colocou sua máscara e admitiu que não tinha qualidades atraentes como mulher. Ela disse que não havia como a pessoa aceitar seus sentimentos, mas Dezumi tirou sua máscara e disse que tinha certeza de que ela poderia fazer a confissão. Quando a Princesa de Aço perguntou como, Dezumi disse que a ajudaria a desenvolver sua feminilidade, e Kiki reclamou que soldados do mal não precisavam de feminilidade.
A princesa de aço perguntou a Dezumi se ela realmente achava que conseguiria, e Dezumi disse que sim antes de prometer ajudá-la. Algumas horas depois, as princesas Powerpuff fizeram alguns alongamentos juntas, e Dezumi explicou que pilates são ótimos para o bem-estar mental e físico, mas notou que a princesa de aço não conseguia mover um músculo por causa de sua armadura pesada. A próxima atividade foi cozinhar, e a princesa de aço errou em uma tarefa tão simples quanto fatiar um peixe. Em seguida, as meninas deveriam ler um livro sobre feminilidade, mas Steel Brain acabou adormecendo. Um tempo depois, as meninas pintaram as unhas, mas Steel Princess acabou fazendo sua mão parecer a de uma assassina em vez de uma garota normal. Depois as garotas fizeram alguns exercícios em pranchas de surf, mas Steel Girl afundou porque sua armadura era muito pesada, e ela disse a Dezumi que estava desistindo do amor antes de sair da sala. Logo depois, Covering Bear e suas forças se envolveram em uma batalha acirrada com os Rangers, enquanto Fudo e Dezumi se encontravam em um local próximo. Dezumi disse a Fudo que se sentia péssima por fazer Steel se sentir pior sobre sua situação, e admitiu que expressar sentimentos para entes queridos não é fácil. Quando ela perguntou a Fudo o que ele esperava de sua parceira, ele disse que estava bem desde que Dezumi estivesse ao seu lado, e isso a deixou tão nervosa que ela o bateu. Ela disse que tinha que haver algo que ele quisesse dela, mas Fudo disse que a amava do jeito que ela era, e ela corou enquanto dizia que ele era incorrigível. Dezumi agradeceu a ele e disse que era uma garota muito sortuda antes de agradecê-lo por ajudá-la. Naquela noite, Dezumi entrou no quarto da princesa de aço, onde viu que ela havia se trancado dentro de uma câmara estranha chamada Labirinto de Ferro, e Kiki avisou que se aproximar da garota de aço nesse estado seria perigoso. No entanto, Dezumi quebrou um dos espinhos da câmara e ignorou seus ataques de espinhos enquanto dizia à princesa de aço que ela nunca precisou mudar. Ela se aproximou dela e alguns espinhos de aço a atacaram por trás, mas Kiki os destruiu com suas garras de fera, permitindo que ela tirasse a máscara da princesa de aço. Steel Girl já estava chorando, e Dezumi a aconselhou a não desistir do amor. Steel admitiu que nunca quis desistir de seus sentimentos em primeiro lugar, e agradeceu a Dezumi e Kiki por lhe darem a coragem que precisava. Ela tirou sua armadura enquanto lhes dizia que confessaria seus sentimentos à pessoa que amava, e elas ficaram surpresas com o enorme melão que ela estava carregando. Um tempo depois, Dezumi e Kiki observaram do canto enquanto Steel Girl confessava seu amor a Covering Bear. E quando ele a aceitou, Kiki surtou enquanto Dezumi ficou feliz por Steel. No dia seguinte, Covering Bear encontrou-se com a versão Timo de uma maldição de grau especial, que estava almoçando na cafeteria, e perguntou se poderia emprestar a princesa de aço. O monstro disse que sim, mas apontou que Steel Girl era bem estúpida, e isso fez Covering Bear gritar com ele. Algumas horas depois, Covering Bear e a princesa de aço realizaram um ataque combinado chamado Ondas de Amor, que sobrecarregou os Rangers e o Ranger Azul Hayato decidiu chamar Fudo para ajudar. No entanto, quando ele foi ao prédio onde os pombinhos estavam escondidos, Haru disse a ele que Fudo não estava lá, e até tentou lutar com ele quando ele se recusou a acreditar nela. Depois que ele saiu, Fudo e Dezumi elogiaram Arada e ela alegremente saiu na ponta dos pés. Dezumi então trouxe uma marmita que fez para Fudo e se ofereceu para alimentá-lo. Fudo concordou, mas quando ele estendeu a mão para comer a comida, seu estômago de repente começou a doer muito. Ele tentou lutar contra a dor enquanto pedia para ela alimentá-lo, mas ela recusou, então ele desmaiou. 3 dias depois, Gelato e as garotas Ranger estavam no hospital ao lado de Fudo, e ficaram contentes que ele finalmente estava recebendo alta, após uma cirurgia de apendicite. Misaki tentou alimentá-lo com uma maçã, mas ele se impediu de comê-la porque queria que Dezumi fosse a primeira por ter alimentá-lo. Haru percebeu isso, então ela comeu a maçã e eles deixaram Fudo descansar no quarto do hospital. Depois que eles saíram, Fudo estava prestes a começar a levantar alguns pesos, mas Dezumi apareceu de repente e brincou um pouco com ele antes de alimentá-lo com a maçã. No entanto, o momento romântico deles foi interrompido pela mãe de Fudo, que de repente levou Dezumi para assistir One Piece com ela. Alguns dias depois, os Rangers estavam lutando contra os agentes Deko, enquanto Fudo e Dezumi tinham outro encontro romântico no penhasco acima deles. Fudo mencionou que era verão, e perguntou a Dezumi o que ela gostaria de fazer juntos como um casal naquela estação. Então, ela passou por várias atividades divertidas de verão no celular. Quando mencionou visitar a praia, o cérebro do tamanho de um Smurf de Fudo superaqueceu porque ele começou a ter fantasias de Dezumi em um maiô. Um tempo depois, Kiki encontrou-se com Dezumi na cafeteria do Deko. E enquanto almoçavam juntas, Kiki perguntou a Dezumi por que ela se juntou ao Deko em primeiro lugar. Dezumi disse que foi a mãe dela que se inscreveu por ela, e quando Kiki perguntou como ela passou nos exames super difíceis, ela disse que simplesmente fez o seu melhor. Kiki se perguntou se a razão pela qual ela não estava levando seu papel de vilã a sério era porque ela não tinha a intenção de se inscrever, e Dezumi interrompeu sua reflexão sugerindo uma praia para o próximo ataque. Naquele momento, todos os executivos da Gecko foram convocados para a sala de conferências, então Kiki arrastou Dezumi para lá. A Sociedade Secreta Gecko tem uma hierarquia inflexível, pois seus 6 esquadrões são liderados por seus 6 monstros mais fortes, com a série Princesa servindo abaixo deles como sublíderes. Bossler anunciou que decidiu criar um novo monstro para estabelecer um novo esquadrão e pediu a Dezumi que se aproximasse. Ele a parabenizou e anunciou que estava promovendo a de série Princesa para monstro. Ele disse que ela passaria por um experimento que lhe concederia um poder maior ao fundi-la com monstros, e Kiki estava perdendo a cabeça pelo fato de terem escolhido a distraída em vez dela. Dezumi tentou recusar a oferta, mas Covering Bear a interrompeu dizendo o quanto estava orgulhoso, e os outros monstros também a elogiaram. No entanto, Bossler disse a Dezumi que pretendia fundi-la com um gorila da montanha, o que a fez surtar. Ela tentou recusar a oferta novamente, mas ele a ignorou e anunciou que a cirurgia de aprimoramento ocorreria no dia seguinte. Naquela noite, Dezumi estava em seu quarto olhando para uma foto que tirou com Fudo e se preocupava que após a cirurgia não pudesse mais sair em encontros com Fudo. Nesse momento, ela recebeu uma ligação do pai, que era soldado vitalício na Gecko,
e ele a parabenizou pela promoção junto com o resto da família. Quando a mãe pegou o telefone, ela tentou dizer que não queria a promoção, mas a mãe a interrompeu dizendo que seu trabalho árduo estava ajudando sua irmã Urami a sair da casca. Ela então entregou o telefone para Urami falar com Dezumi, e Urami contou a ela seus planos de se tornar uma guerreira Geku Durona como ela quando se formar, porque ela era seu ídolo. Após terminar a ligação, Dezumi percebeu que seus colegas de equipe da Geku e sua família ficariam chateados se ela recusasse a promoção, mas ela se perguntou o que Fudou pensaria sobre o assunto. Nesse momento, ela recebeu uma ligação de Fudou, e quando atendeu, ele disse que só queria ouvir a voz dela antes de perguntar se algo estava errado. Dezumi de repente fez um som de choro, então Fudou disse para ela lhe dar 1 hora antes de encerrar a ligação. 1 hora depois, Fudou informou Dezumi por mensagem que estava fora da casa dela, então ela o encontrou no telhado. Quando ela contou a ele sobre a promoção de monstro, ele afirmou que ela seria o gorila mais fofo do mundo. Então ela o bateu enquanto dizia pra ele levar a sério. Quando ela perguntou a Fudou o que fazer, ele disse que não importava o que ele pensava e perguntou o que ela queria fazer. Ela percebeu que não tinha pensado no que queria, e Fudou disse a ela que sua bondade para com os outros era uma das razões pelas quais ele a amava. Ele a aconselhou a mostrar um pouco dessa bondade para si mesma e mais uma vez perguntou o que ela queria fazer. Ela percebeu que tinha o direito de escolher, então apontou que não poderia ir a encontros românticos com ele se transformasse em uma rainha Kong, e confessou que conhecer Fudou a fez querer fazer tantas coisas novas. Ela decidiu que ainda não queria se tornar um gorila, porque queria poder se apoiar em Fudou como estava fazendo atualmente. No dia seguinte, ela contou sua decisão a Bosler, e todos na sala de conferências começaram a gritar com ela por desperdiçar sua oportunidade de aprimoramento. Bosler tentou intimidá-la, mas ela firmemente disse não novamente, então ele de repente mudou de atitude e começou a elogiá-la por seu talento natural. Ele presumiu que a razão pela qual ela estava rejeitando a oferta era porque acreditava que aceitar o poder de um animal seria admitir sua fraqueza, então ele disse aos outros executivos para aplaudir ela. Depois, ela agradeceu a Fudou por mensagem e ele disse que ela era incrível por seguir seu coração. Alguns dias depois, Dezumi chegou à praia de Maiô, e Culverin Bear a repreendeu por tratar a missão como férias enquanto ele mesmo estava relaxando com a princesa de aço. Quando Bear perguntou sobre as informações que ela tinha, ela revelou a informação confidencial do Gelato 5 que ouviu de Fudou sobre o Megazord dos Rangers, que eles testariam na praia naquele dia. Ela também apontou que os heróis ainda não haviam chegado, então ele a aconselhou a agir discretamente, já que a missão deles era destruir o robô gigante, e Steel Girl lembrou de que era uma missão combinada entre 3 grupos Geku. Ela notou que Kiki estava se escondendo atrás de uma pedra, e quando perguntou o que estava errado, Kiki disse que se sentia envergonhada com o maiô escolar que estava usando. A princesa de aço disse que ela estava bem, e quando ficou ao lado dela, Kiki gritou para ela ir para outro lugar porque suas fábricas de leite enormes a estavam deixando com ciúmes. Nesse momento, o submarino Gelato 5 apareceu, e Gelato acidentalmente disparou alguns mísseis na ilha, o que forçou o urso Culverin a recuar junto com suas tropas. Quando Fudou se aproximou da ilha, Dezumi deixou Kiki atrás da rocha onde estavam escondidas e correu para cumprimentá-lo. Quando ele viu o bonito maiô dela, começou a olhar fixamente para ela. Então ela o bateu no peito repetidamente, antes de segui-la para outra parte da praia. Kiki estava prestes a se juntar à missão, mas quando olhou para fora, viu que Dezumi tinha enterrado Fudou na areia e pensou que a princesa ceifadora estava torturando-o. De repente, Hayato apareceu e tentou conquistá-la, então ela deu um tapa na cara dele. Kiki percebeu que Dezumi estava se divertindo com o Esquadrão Ranger, e Hayato a perseguiu pela praia como um idiota desesperado. Dezumi comeu um pouco de udon com a turma e juntos assistiram a alguns fogos de artifício que Gelato ativou do submarino. Durante a exibição, Misaki agradeceu a Dezumi por tornar Fudou um homem melhor, e todos se divertiram ainda mais antes que Gelato, desajeitadamente, apertasse um botão, fazendo o robô inteiro explodir. Ao ver isso, Kiki pensou que era obra de Dezumi, então ficou ainda mais apavorada com a princesa ceifadora. Alguns dias depois, Daigo estava preparando o jantar, e quando as Ranger Girls perguntaram o que ele ainda estava fazendo lá, ele explicou que estava fazendo algumas rações para Fudou porque ele estava trabalhando até tarde. Haru disse que era impressionante ele conseguir fazer um especial do Gordon Ramsay, apesar de estar ocupado recrutando novos membros para a equipe, e Misaki tentou convencê-lo a se tornar seu companheiro de quarto. Mas o cara não mostrou nenhum interesse. Ele a lembrou que relacionamentos no local de trabalho eram proibidos enquanto se afastava. E depois que ele saiu, as mulheres discutiram o quão calmo e equilibrado Daigo era. Quando Daigo chegou ao quarto de Fudou, Fudou agradeceu por fazer o jantar e informou que estava fazendo um diário de troca para Dezumi. Imediatamente, quando Daigo ouviu o nome dela, ele desabou no chão com a comida e começou a entrar em pânico como Megumi fez quando a maldição de grau 3 o desafiou. Um tempo depois, Daigo acordou na cama do hospital e Fudou lhe entregou um pouco de água antes de perguntar se ele conhecia Dezumi. Daigo confirmou que a conhecia, então Fudou perguntou se ele tinha algum tipo de história com ela. Daigo disse que Dezumi era o monstro que ele criou, e quando Fudou percebeu que eles se conheciam desde os primeiros anos, pediu a Daigo que lhe contasse tudo o que sabia sobre eles. Daigo tentou avisá-lo que a história dele e de Dezumi era mais aterrorizante do que os filmes Pânico, mas Fudou disse que estava ansioso para ouvi-la, então Daigo concordou em contar. Há 10 anos em Fukuoka, Daigo era chamado de honrado em uma prestigiada escola de karatê porque não tinha rivais entre os alunos mais velhos, muito menos entre seus colegas. Um dia, Dezumi apareceu no dojo, e a primeira coisa que fez foi prometer não quebrar nenhum dos alunos da mesma forma que fazia com seus brinquedos em casa. Isso fez todos rirem dela, e o sensei colocou Daigo no comando de Dezumi. Então ele pediu para ela dar um soco em seu estômago para testar sua força. Ela deu um soco brutal que fez a vida inteira do cara passar diante de seus olhos, e quando ele recobrou a consciência, agiu como se o soco mal o tivesse afetado, mesmo estando com as pernas bambas. Dezumi o elogiou por ser legal e perguntou se poderia socá-lo novamente, mas Daigo disse que já era suficiente por aquele dia, então ela foi embora com seu pai.
Alguns dias depois, Daigo viu o instrutor do dojo tirando a placa, e quando ele perguntou o que estava errado, o sensei disse que estava fechando o dojo para se tornar um funcionário do McDonald's, porque foi atingido por Desumi. Ao ouvir isso, Daigo correu para encontrar Desumi na sala de treinamento, e ela começou a chorar pelo fato de que todo lugar onde ela se divertia, eventualmente desaparecia. Daigo a consolou oferecendo-se para se tornar seu professor particular, e ela ficou feliz em aceitá-lo. No entanto, Desumi quase acabou com ele durante a primeira sessão de treinamento. E ele tenta se passar por um cara legal para não perder a pose como professor dela. Ele se esforçou muito para melhorar a si mesmo para não morrer durante uma das sessões de treinamento, mas ela ainda o derrotava em todas as lutas de treino. Eventualmente, rumores sobre a força de Desumi se espalharam pela cidade, fazendo com que alguns arruaceiros a desafiassem. Mas ela os derrotou rapidamente e logo ganhou o apelido de A Ceifadora de Oyafukodori. Durante o último inverno de Daigo no ensino médio, ele se mudou para Tóquio após o divórcio dos pais e decidiu resolver as coisas em um duelo com Desumi. Ele vestiu seu equipamento de karatê e disse a Desumi que seria o último treino deles. Ele havia treinado por anos para derrotar o monstro que criou, mas bastaram 2 minutos para Desumi destruí-lo. E ele a manipulou para acreditar que pegou leve com ela, quando na verdade ele deu o máximo durante a luta. Enquanto ele se afastava, Desumi perguntou, chorando, se eles se encontrariam novamente e praticariam como antes, mas ele não queria mais nada com ela, e acabou sendo recrutado como herói. No presente, Daigo disse a Fudou que se sentia patético pelo fato de ter subconscientemente selado suas memórias por medo de Desumi, e se perguntou o que a trouxe para Tóquio. Ele então lembrou Fudou que romances no local de trabalho eram proibidos e pediu para ele terminar com Desumi. Fudou ficou atônito, mas Daigo chocou ainda mais ao dizer que iria recrutar Desumi para se juntar à equipe deles. Daigo estava tão assustado com ela que não conseguia nem dizer o nome dela sem querer vomitar, mas ele decidiu recrutá-la porque era seu dever como recrutador do grupo. Fudou imaginou Desumi como a Ranger negra do Gelato 5 e achou que ela ficava fofa contra o uniforme. Daigo decidiu saber mais sobre Desumi antes de recrutá-la, então pediu a Fudou para segui-lo. Um tempo depois, Fudou apresentou oficialmente Desumi a Daigo em um restaurante, e ela estava animada por conhecer seu professor. No entanto, o Ace Green Ranger, que tinha fobia de Desumi, tremia a ponto de seu café derramar por toda a mesa, e ela começou a relembrar os bons velhos tempos quando treinavam juntos. Desumi então sugeriu treinar com ele novamente, e Daigo imediatamente teve um ataque de pânico. Então Fudou ajudou dizendo a Desumi que ele era um homem extremamente ocupado. Ela pediu desculpas por se empolgar e saiu para pegar algumas bebidas para eles. Depois que ela saiu, Daigo perguntou a Fudou se ela estava fazendo-o ficar com ela usando ameaças, e Fudou respondeu corajosamente que ele realmente ama Desumi. Quando Desumi voltou, Daigo disse a ela que queria recrutá-la para se juntar ao Gelato 5 porque acreditava que seus poderes poderiam ser usados para a justiça. Desumi começou a fantasiar sobre sair em encontros românticos com Fudou em seus trajes de Ranger, mas recusou a oferta quando se lembrou de todos os seus amigos na Gekkou. Quando Daigo perguntou por quê, ela disse que estava mais do que feliz onde estava e quase se revelou como membro da Gekkou antes de Fudou cobrir sua boca e inventar uma desculpa boba para ela. Daigo a viu agindo toda carinhosa com Fudou, então presumiu que o amor a tinha enfraquecido. Ele sentiu que finalmente poderia vencê-la e superar seu trauma, então pediu para ela sair para um duelo com ele. Quando eles saíram, ele disse a Desumi que, se ela ganhasse, ele desistiria de recrutá-la, e acrescentou que se ele ganhasse, ela desistiria do relacionamento com Fudo e se juntaria aos Gulato 5. Ela ficou confusa, então ele explicou que relacionamentos no local de trabalho eram proibidos. Ao ouvir isso, ela entrou em modo fera, e Daigo se transformou em sua forma de ranger para bloquear o ataque dela, mas ainda assim foi derrotado em segundos. Desumi o acusou de estar pegando leve com ele novamente, e ele fingiu que queria dar a ela uma vitória já que era reunião deles. Depois, Fudo e Desumi caminharam juntos pela rua, e chegaram a um local onde Desumi de repente agarrou o braço dele. Enquanto eles se moviam, uma misteriosa garota encapuzada tirou fotos deles de um canto. Na manhã seguinte, Fudo encontrou as garotas ranger na sala de reuniões e Masaki entregou-lhe uma carta que estava endereçada a ele. Quando ele olhou o conteúdo, ele imediatamente entrou em pânico porque era uma foto dele, e Desumi se abraçando com as palavras "Eu sei de tudo" escritas nela. Um tempo depois, Desumi estava almoçando na sala de aula, e uma de suas colegas começou a elogiá-la pela refeição 5 estrelas que ela fez. De repente, uma garota de cabelo rosa na classe dela chamada Hojo roubou um pedaço da comida de Desumi, fazendo-a tremer de medo. A amiga de Desumi tentou desafiar a garota em seu nome, mas Hojo deu-lhe um olhar aterrorizante que a fez se sujar. Nesse momento, Kiki e a princesa de Asukyoko chegaram, fazendo a garota comemorar por ter sido salva pela presidente do conselho estudantil e pela oficial disciplinar. Kiki disse a Hojo para ir ao escritório de orientação mais tarde porque seu estilo delinquente de se vestir estava contra as regras da escola. Hojo provocou-a por ser novata em romance e afirmou que sempre conseguia o que queria antes de sair da sala de aula. Mais tarde naquela noite, Fudo encontrou-se com Hojo no parque e ela revelou ser quem tirou a foto misteriosa. Ele perguntou quem ela era, mas ela se recusou a dizer seu nome e apontou que poderia enviar a foto quando quisesse. Fudo disse que seria um problema se ela fizesse isso, então ela disse para ele colaborar para que a foto não se tornasse pública. De repente, Fudo se ajoelhou diante dela e implorou para que colocasse uma tarja de censura sobre seus olhos quando publicasse a foto. Hoje ficou surpresa que o idiota não se importasse com a foto se tornando pública, então ela lembrou de que sua reputação iria por água abaixo se a foto vazasse. No entanto, Fudo disse que não se importava com sua reputação e acrescentou que não queria causar problemas para Desumi. Ele então afirmou que se a versão sem censura da foto fosse divulgada, Desumi se tornaria viral como um anjo na Terra e agentes estariam fazendo fila para recrutá-la como modelo ou ídolo. Hojo o chamou de esquisito e disse que ele tinha que fazer o que ela dissesse para impedi-la de divulgar a foto.
Fudo concordou, mas quando ela pediu para ele terminar com Dezumi, ele imediatamente recusou. Ele perguntou se ela aceitaria uma alternativa, então ela ligou o gravador do celular e disse para ele dizer que a ama. No entanto, Fudo recusou imediatamente, então ela o bateu e tentou ligar para os tabloides. Fudo perguntou se ela estava tentando se meter entre eles, mas ela mandou ele calar a boca e deu a ele uma última chance pedindo que beijasse sua mão. Fudo a encarou intensamente, até que ela eventualmente o bateu no rosto novamente. Ela admitiu que estava envergonhada e prometeu que pensaria em coisas muito mais nojentas para ele fazer no dia seguinte, antes de sair correndo. Mais tarde naquele dia, Fudo contou a Desumi sobre o que aconteceu com Hojo, e Desumi imediatamente optou por quebrar o crânio dela. Ele também contou a ela sobre o pedido de dizer que a amava e terminar com ela. Dezumi disse a Fudo que Hojo estava apaixonada e o mano não podia acreditar que ele conseguiu conquistar mais uma gata. Dezumi estava se sentindo triste, então Fudo a confortou acariciando sua cabeça e assegurando que ela não tinha com o que se preocupar, pois ele não tinha intenções de aceitar os sentimentos dela. Mais tarde naquele dia, Fudo se encontrou com Hojo no parque e começou a fazer um discurso de rejeição, até que ela o interrompeu com um tapa e perguntou do que ele estava falando. Fudo disse que pensou que ela estava apaixonada por ele, mas ela esclareceu que era por Dezumi que tinha se apaixonado e Fudo ficou chocado ao ouvir isso. Na escola, Hojo era evitada por todos por causa de como se vestia de forma assustadora, até que Dezumi se aproximou dela um dia e elogiou suas unhas bonitas. Dezumi se apresentou a ela com um sorriso no rosto e foi nesse momento que Hojo se apaixonou completamente por ela. No presente, Hojo disse a Fudo que tinha uma queda por Dezumi desde então por causa de como ela era honesta e Fudo não reagiu. Então ela pediu desculpas por entediá-lo com seus sentimentos. No entanto, Fudo disse que não havia motivo para se desculpar porque ele estava feliz por finalmente ter encontrado alguém que adorava Dezumi, tanto quanto ele. Ele ofereceu a ela a chance de passar a noite toda idolatrando Dezumi com ele, e ela sorriu dizendo que ele era estranho. Ela recusou a oferta e pediu desculpas pelo incômodo que causou antes de avisá-lo que roubaria Dezumi dele se ele não ficasse atento. No dia seguinte, as meninas superpoderosas de Jeko caminharam pelo corredor e viram a Princesa do Calor, que nem conseguiu cumprimentá-las enquanto passavam por ela. Depois que eles saíram, a Princesa do Calor tirou a máscara para se revelar como Hojo e disse que Dezumi estava tão bonita quanto a Barbie naquele dia. Algum tempo depois, Fudo e Dezumi estavam tendo outra reunião secreta durante uma batalha quando Haru apareceu e perguntou a Dezumi se a Jeko tinha algum plano para o dia seguinte. Dezumi revelou que todos os ataques estavam cancelados porque Boslar estaria ausente no dia seguinte. Então Haru pediu a Fudo para ajudá-la a estudar para a próxima prova. Dezumi perguntou se Fudo era um bom aluno, e Haru disse a ela que, apesar da aparência dele, ele estava entre os 10 melhores alunos da academia. Fudo concordou em ter um encontro de estudo com ela, e Haru percebeu que Dezumi estava com ciúmes disso, então decidiu adicioná-la ao grupo de estudo. No dia seguinte, os três chegaram à casa de Dezumi, e Haru imediatamente começou a entrar em pânico, então Dezumi deu a eles alguns uniformes de Jeko para usarem como disfarce. Quando entraram no quarto dela, Fudo ficou completamente encantado, então Helko, o gato, deu-lhe uma patada para trazê-lo de volta à realidade. Durante a sessão de estudo, eles descobriram que Dezumi tirou notas perfeitas em todos os testes, então ela pediu desculpas por ter mentido para eles e confessou que só queria estudar com seu maridinho. Ela então se ofereceu para ensinar Haru junto com Fudo, mas ambos só a deixaram mais confusa com suas tagarelices. Haru eventualmente decidiu ir embora e disse a eles que eram tão inteligentes que conseguiriam entrar em qualquer universidade de sua escolha. Depois que ela saiu, Dezumi perguntou a Fudo sobre seus planos para a universidade, então ele contou a ela que queria estudar educação para alcançar seu objetivo de se tornar professor. Quando ele perguntou a Dezumi sobre seus planos, ela disse que seu novo objetivo era frequentar a mesma universidade que ele para ter um lugar na primeira fila e ver seus sonhos se tornarem realidade. No entanto, ela apontou que seu pai não concordaria porque queria que ela trabalhasse em tempo integral com a Jeko após a escola, então Fudo se ofereceu para falar com seu pai por ela. Nesse momento, a campainha tocou e Dezumi pensou que seria Haru, mas acabou sendo seu pai e sua irmã Urami. Dezumi ajudou Urami a carregar sua mala para dentro e Urami perguntou quem era o homem mascarado em seu quarto. O pai de Dezumi fez a saudação do Jeko e Fudo inicialmente não soube como responder, mas seus dois neurônios finalmente ativaram e ele o cumprimentou de volta. Dezumi disse a Urami que ele era um amigo dela e Fudo se apresentou ao pai de Dezumi como Muto. O pai de Dezumi perguntou o que um soldado raso aleatório do Jeko estava fazendo no quarto da princesa ceifadora, e Dezumi mentiu, dizendo que ele estava lá para ajudá-la a estudar para sua próxima prova. O vagabundo a chamou de idiota e disse que ela precisava se concentrar na dominação mundial em vez de estudar. Ele também insultou o quarto dela por ser muito feminino, e pendurou uma bandeira do Jeko na parede. Dezumi disse a ele que estava arruinando a atmosfera, e ele tentou impedi-la de tirar a bandeira, mas machucou a perna em algumas bonecas Boslar no chão. Ele não podia acreditar que ela estava tratando seus tesouros amados como lixo, então pediu desculpas às bonecas em nome dela. Ele então mencionou o fato de que Dezumi rejeitou aquela promoção de monstro e chorou enquanto perguntava por que ela recusou. Fudo explicou a ele que Dezumi chegou a essa decisão após uma longa e difícil consideração, mas antes que ele pudesse falar mais, Urami o mandou voando com um golpe brutal de costas. Urami disse a ele que ele não sabia nada sobre a irmã dela e pediu para ele ficar fora do drama familiar deles. Quando Dezumi foi ver como Fudo estava, ele disse a ela que Urami era quase tão forte quanto ela e Dezumi o aconselhou a não falar sobre a vida dela assim, porque Urami tinha um complexo de irmã mais velha. Fudo acidentalmente ligou a televisão e eles assistiram a um comercial onde Fudo estava anunciando a mais recente marca de Pepsi. Imediatamente, o pai de Dezumi viu o Ranger vermelho na tela e começou a reclamar sobre como o odiava e como queria que Dezumi arrancasse suas entranhas. Ele disse a Dezumi para parar de perder tempo com os estudos e se concentrar no treinamento, para que ela se tornasse membro em tempo integral da Jeko quando terminasse o ensino médio.
Fudo percebeu o quão triste Dezumi estava, então ele humildemente implorou ao pai dela, em nome dela, para deixá-la ir para a faculdade. Urami então o acusou de transformar sua irmã invencível em uma idiota de mente fraca e tentou furar os olhos dele, mas Dezumi segurou sua mão. Urami pediu para ela soltar sua mão, mas Dezumi olhou para ela com um olhar aterrorizante enquanto dizia para ela parar. Isso fez Urami chorar e se trancar dentro de um armário. Fudo mais uma vez implorou ao velho para deixar Dezumi ir para a faculdade, mas ele mandou Fudo se afastar. Fudo recusou, então o pai de Dezumi o desafiou para um duelo. O velho avançou contra Fudo, mas de repente se lançou contra a parede atrás dele. Fudo ficou confuso com essa demonstração de loucura. Então ele explicou que passou anos treinando com Geco para desenvolver sua habilidade de autoderrota. Ele admitiu que não tinha orgulho disso, mas Fudo estendeu a mão para ele e disse que entendia porque os soldados rasos do Geco que ele havia derrotado até agora como Ranger Vermelho não perdiam de maneira tão estilosa quanto ele. Ele ajudou o velho a se levantar e o pai de Dezumi disse que agora sabia que Fudo dedicou sua vida a proteger Dezumi da mesma forma que ele se dedicou a aprender a habilidade de derrota. O pai de Dezumi disse que ele era um jovem promissor e concordou em discutir a questão da universidade com eles em outra ocasião antes de sair. Depois que ele saiu, Dezumi pediu desculpas por toda a confusão, mas Fudo disse que estava tudo bem porque ele iria frequentar a mesma universidade que ela. Dezumi agradeceu a Fudo por tudo e se despediu dele. Depois que ele saiu, Urami viu sua irmã olhando para Fudo com carinho e decidiu que nunca o aceitaria como amante de Dezumi. Alguns anos atrás, Urami estava sendo intimidada por um grupo de idiotas no parquinho antes de Dezumi aparecer e assustá-los com um olhar ameaçador. Depois que eles saíram, Dezumi compartilhou uma bebida com Urami e disse a ela que precisava de força para sobreviver. No presente, Urami e Dezumi estavam sentadas lado a lado em um ônibus, e Urami ficou com ciúmes ao ver Dezumi conversando animadamente com Fudo. Elas foram para a sede da Geco e Urami ficou satisfeita quando ela viu os soldados de infantaria tratarem sua irmã como realeza. No entanto, Dezumi disse aos homens para serem mais informais com ela, e até mostrou seu novo visual para eles. Depois eles foram para a sala de conferências onde Urami se apresentou a Bosla como a irmã de Dezumi, e todos disseram que tinham grandes esperanças para ela como futura soldado do Geco. Dezumi então a arrastou para comer alguns lanches na cidade. Ela levou Irami a um shopping onde comprou roupas diferentes, e Irami de repente decidiu ir embora. Dezumi a segurou e perguntou por que ela estava indo embora. Irami disse que a irmã que ela admirava não existia mais, e a chamou de fraca antes de ir embora. Irami sentou-se sozinha em uma escada e lembrou-se de como costumava ser intimidada quando sua irmã deixou sua cidade natal para ir a Tóquio. Naquela época, ela costumava passar os dias trancada em seu quarto enquanto o resto da família assistia Dezumi lutar contra os heróis na televisão. Com o tempo, seus pais a atualizavam sobre todas as conquistas de Dezumi. Quando eles contaram sobre a promoção de Dezumi a monstro, ela finalmente saiu do quarto e disse que queria ser como Dezumi. De volta ao presente, Irami começou a chorar pelo fato de Fudo ter feito sua irmã ficar mole, e alguns arruaceiros apareceram para intimidá-la. Ela estava prestes a revidar, mas seu cérebro de repente desligou quando a chamaram de garota emo, e continuaram a insultá-la até que Dezumi apareceu. Dezumi lhe entregou um crepe e disse que ela estava mais forte do que nunca em toda a sua vida. Os arruaceiros começaram a provocar Dezumi, então ela os informou que ela era a verdadeira vilã e os destruiu em segundos. Depois, elas comeram os crepes juntas, e Dezumi aconselhou sua irmã a se apaixonar porque era o que ela precisava para sobreviver. Irami reclamou que não era a frase de efeito que ela costumava dizer. Então Dezumi deu um tapinha na cabeça dela e garantiu que um dia ela entenderia. Algum tempo depois, Irami voltou para casa de avião e percebeu que a nova personalidade amigável da irmã não era tão ruim assim, mas ainda decidiu que acabaria com Fudo quando se juntasse a Geco. Alguns dias depois, Fudo e Dezumi estavam relaxando em um local privado enquanto suas equipes iam para a guerra novamente, e ela entregou a ele um panfleto do festival Kokutei, que era um festival na escola dela. Dezumi perguntou a Fudo se ele estaria livre no próximo fim de semana, e observou que a turma dela estaria fazendo um café de empregadas. O cérebro de Fudo de repente deu um curto-circuito quando ele imaginou Dezumi em um traje de empregada e ele disse que daria a vida para ir ao evento. Ela disse para ele garantir que viesse no domingo, que era o último dia do festival, porque havia uma lenda na escola Kokutei que envolvia uma escultura chamada Lua de Kokutei. Dizia que casais que passavam tempo lá e tiravam fotos se tornavam casais invencíveis, e Fudo concordou com o plano dela, apesar de já os ver como um casal invencível. Ele apontou que o festival estaria extremamente lotado, e eles fizeram disso sua missão pessoal de se tornarem um casal invencível sem serem vistos por ninguém na área. No dia do festival, os estudantes estavam todos se divertindo em diferentes barracas, e eventualmente Fudo apareceu com Hayato em seus ombros. Hayato encantou todas as garotas na área de uma vez, e elas começaram a tirar fotos dele enquanto ele se gabava de seus encantos. Fudo perguntou a Hayato por que ele estava fazendo isso, e Hayato respondeu que era sua punição por participar daquele evento maravilhoso sem convidá-lo. Fudo disse a ele para ser mais sutil com sua exibição, mas Hayato recusou e ficou em seus ombros enquanto se transformava repetidamente em sua forma de ranger. Eventualmente, Fudo o deixou cair no chão e escapuliu. No entanto, alguns fãs começaram a persegui-lo, então ele mandou uma mensagem para Dezumi dizendo que não poderia ir para a aula deles imediatamente porque as coisas estavam complicadas. Enquanto isso, Hojo de repente pegou o telefone de Dezumi por trás, e após a mensagem de Fudo, ela perguntou se ela estava se encontrando com o namorado. Dezumi disse que não, então Hojo pediu para sair no Kokutei Moon com ela para que se tornassem um casal invencível. Dezumi ficou assustada com ela e fugiu. Enquanto isso, dois figurantes feios estavam tendo um momento romântico juntos antes que a oficial de disciplina Kiki interrompesse a festa e os avisasse para não ficarem amorosos, pois esse não era o propósito do evento. Depois que os dois idiotas fugiram, Kyoko acusou Kiki de ser uma solitária ciumenta, e Kiki negou suas acusações antes de jurar a ela que não deixaria nenhum casal de pé. Kyoko começou a se aconchegar com Coverin Bear, e Kiki ficou surpresa que a visão de um urso gigante não estava causando pânico em massa na escola.
mas então ela notou alguns cosplayers na área. Kyoko despediu-se de Kiki e quando ela se afastou com o Bear, Kiki declarou em voz alta que destruiria todos os casais ao redor. Enquanto isso, Fudo estava escondido em uma casa assombrada quando Desumi chegou, e ele ficou instantaneamente encantado com a roupa de empregada dela. Ele começou a admirar ela até que ela o empurrou para outra parte da sala. Ela pediu desculpas a Fudo por toda a confusão que ele estava passando, e Fudo respondeu que tudo valia a pena porque ele pôde ver seu traje de empregada. Desumi então presenteou Fudo com alguns biscoitos caseiros, e seu ato de empregada o fez sentir-se como o mestre mais sortudo do mundo. Quando terminaram de comer os biscoitos, Desumi expressou sua preocupação de que seria impossível para eles ficarem sozinhos no festival, mas Fudo disse que acreditava que poderiam superar qualquer coisa que o mundo lhes lançasse. Ele segurou a mão dela e jurou se tornar um casal invencível com ela, e ela sugeriu que esperassem ali por enquanto. Nesse momento, a exterminadora do romance Kiki apareceu e começou a atacá-los com seu bastão de Kendo, então eles decidiram se separar. Desumi correu para o corredor e se sentiu segura até que Hojo a derrubou no chão. Hojo disse que prometeu ir ao Kokuteimon com ela, mas Desumi respondeu que não fez tal coisa. Enquanto isso, Fudo estava do lado de fora observando casais se alinharem para ir ao Kokuteimon e percebeu que tinha pouco tempo restante. Nesse momento, Hayato pulou em seu ombro novamente e disse que ele prometeu dar-lhe uma carona de cavalo o dia todo. Fudo disse que não fez tal coisa, e eles foram subitamente cercados por fãs adoradores que começaram a tirar fotos deles. O Kokuteimon foi revelado no palco, e o mestre de cerimônias pediu a todos os casais que se reunissem na entrada principal. Desumi correu pelo corredor mais rápido que Naruto no modo Kyuubi. Enquanto Hojo a perseguia, ela finalmente chegou à enfermaria, onde pediu ajuda à princesa de sangue Kira. Kira lembrou-a de não chamá-la assim na escola, e ela se desculpou antes de implorar para que ela segurasse Hojo enquanto ela saía para uma tarefa importante. Kira disse que Boslar ficaria furioso se soubesse que ela usou seus poderes na escola, e Desumi tentou implorar novamente, mas ela recusou. Desumi então prometeu dar a ela uma boneca do Boslar em troca de sua ajuda porque sabia que Kira estava perdidamente apaixonada por Boslar, e Kira concordou em ajudá-la, então ela pulou pela janela. Depois que ela saiu, Hojo tentou segui-la, mas Kira a segurou. Hojo tentou chutar sua cabeça, mas Kira bloqueou com o punho. Enquanto isso, Desumi chegou ao pátio onde viu Hayato tratando Fudo como um cavalo de verdade enquanto a multidão aplaudia. E Kiki veio pedir sua ajuda. Desumi disse que estava ocupada com algo, e Kiki percebeu que o festival estava em modo romance. Então ela perguntou a Desumi se ela tinha um namorado. Nesse momento, Kiki sentiu a presença de Hayato, e quando ele a notou, imediatamente começou a persegui-la novamente. Depois que eles saíram, Fudo e Desumi se esconderam no canto e começaram a pensar em um plano que lhes permitisse ir na lua Kokutei sem serem notados pela multidão. Desumi viu Kyoko gritando com um idiota que estava fantasiado de Covering Bear. Então, ela teve uma ideia. Quando compartilhou a ideia com Fudo, ele concordou em segui-la. Assim, ambos se transformaram em suas formas de batalha. Depois eles caminharam juntos até a Kokuteimon em seus trajes, e a multidão os aplaudiu porque pensaram que eram cosplayers usando fantasias de altíssima qualidade. Na Kokuteimon, Desumi disse a Fudo que aguardava ansiosamente o dia em que poderiam ser um casal de cabeça erguida, e acrescentou que aproveitaria o pequeno segredo deles até que esse dia chegasse. O cameraman disse que era hora de tirar a foto, então eles sorriram juntos enquanto ele tirava a foto. Algum tempo depois, os Gelato 5 estavam enfrentando as forças do Geco e tentaram ativar suas espadas-pistolas, mas as armas de repente se desmontaram. Isso permitiu que a equipe Geco os derrotasse, e a princesa Geco responsável por esse mau funcionamento. A princesa do julgamento Hanran posou com um monte de ferramentas de manutenção. Um tempo depois, na base do Geco, Desumi estava almoçando com Kiki e Kyoko, e ela apontou que Hanran estava sempre sozinha. Kiki explicou que ela era a soldado ideal do Geco porque era uma solitária perpétua que realizava missões sozinha, e Kyoko disse que ela fica fofa quando tira a máscara. Desumi decidiu ir falar com Ranran, e quando ela a convidou para se juntar à mesa, Ranran de repente colocou sua máscara antes de sair. Um monstro chamado Drone Rabbit pediu desculpas a Desumi, e revelou que Ranran era um membro de sua equipe treinada especialmente em operações secretas e espionagem. Por isso evitava relacionamentos interpessoais. Um tempo depois, Desumi encontrou Ranran no corredor e entregou-lhe uma carta que dizia que ela estava convidada para uma reunião especial de estratégia de princesas no quarto de Desumi naquela noite. Naquela noite, Kiki e Kyoko estavam no quarto de Desumi vestindo seus pijamas, e Hojo também estava lá com uma máscara segurando Desumi firmemente. Kiki supôs que Desumi organizou aquela reunião para se aproximar de Ranran, e disse que não havia chance de Ranran vir. No entanto, eles ouviram a campainha tocar, o que os levou a acreditar que a princesa do julgamento havia chegado. Mas quando abriram a porta, viram Fudo. Desumi imediatamente entrou em pânico e Kiki estava prestes a brigar, mas o Ranger Vermelho tirou o disfarce para revelar que era na verdade Ranran. Ela perguntou a Desumi como ela descobriu sua identidade, e Desumi disse que foi porque sabia que Fudo nunca tiraria os sapatos de maneira tão descuidada. Ela também apontou que os músculos no disfarce eram menores que os de Fudo, e as garotas a elogiaram por conhecer muito bem sua rival. Um tempo depois, Desumi preparou alguns pratos de elite e as garotas festejaram juntas. Ranran perguntou sobre a reunião de estratégia, então Kyoko explicou a ela que era simplesmente um encontro social que Desumi organizou para que elas se aproximassem. Ranran perguntou por que era necessário se aproximar, e Kiki disse para ela apenas se divertir porque Desumi sempre conseguia o que queria. Kyoko apontou que Kiki também estava se divertindo, e ela imediatamente negou.
Dezumi entregou a Han alguns takoyaki para experimentar e quando ela comeu, de repente se transformou em Fudou antes de dizer que estava delicioso. Isso assustou todos, então Kiki gritou para ela parar com isso. As garotas passaram as próximas horas fazendo atividades divertidas juntas, e eventualmente chegou a um ponto em que Dezumi sugeriu ter uma conversa sobre romance. Kiki a acusou de ser viciada em comédias românticas, então ela disse que estar apaixonada poderia inspirá-la no trabalho. Han perguntou se amar era benéfico, e quando Dezumi disse que sim, ela pediu para descrever os efeitos de estar apaixonada. Dezumi disse que fazia cada dia parecer alegre, como se tudo ao seu redor estivesse brilhando. E isso fez Han acusá-la de estar apaixonada. Dezumi tentou negar, mas quando Han transformou seu rosto no de Fudou, ela começou a corar. A rainha do cringe mudou de assunto, dando a Han um cachecol como presente de amizade. E quando Han perguntou se ela era sua amiga, ela disse que sim. Dezumi deu o resto dos cachecóis que fez para as meninas, e elas elogiaram suas habilidades de artesanato. Mais tarde naquela noite, Ran tentou sair silenciosamente sem acordar ninguém, mas Dezumi a encontrou do lado de fora e agradeceu por ter vindo para o encontro. Han agradeceu por tê-la convidado e admitiu que inicialmente não tinha planos de socializar com elas, mas acabou se divertindo durante o encontro. Dezumi disse que ela poderia vê-las novamente algum dia e Han quase lhe deu um ataque cardíaco quando se transformou em Fudou. Depois de sair da sala, ela olhou para o cachecol que Dezumi fez para ela e então fez uma corrida estilo Naruto enquanto voltava para casa. Algum tempo depois, Covering Bear e os Rangers estavam se enfrentando em uma montanha nevada. E desta vez, ambas as equipes não puderam avançar uma contra a outra por causa da neve que as cobria. Enquanto isso, os pombinhos estavam tomando chocolate quente em uma caverna de gelo. E Fudou informou Desumi que seu livro finalmente havia sido publicado. Então ela o parabenizou por isso. Ele informou que teria uma sessão de autógrafos na livraria no dia seguinte. E ela prometeu aparecer. No dia seguinte, os amigos de Desumi a convidaram para um filme depois da escola, mas ela disse que não podia ir porque tinha uma sessão de autógrafos para comparecer. Eles notaram que ela estava toda vermelha, e quando perguntaram sobre isso, ela de repente ficou tonta e desmaiou no chão. Ela tentou rastejar até a sessão de autógrafos como o Homem-Aranha, mas seu corpo não aguentou, então seus amigos a levaram para uma enfermaria. Seus amigos informaram a Kira que Desumi estava doente, então ela pediu que a deixassem aos seus cuidados. Depois que eles saíram, ela colocou Desumi para descansar na cama, e a rainha ceifadora ficou triste por não poder ir à sessão de autógrafos de Fudou. Quando acordou de sua soneca, percebeu que estava acorrentada à cama. Ela tentou escapar, mas Kita de repente tirou o uniforme e começou a limpar seu corpo. Quando os amigos de Desumi contaram a Kiki que Desumi estava na enfermaria, ela ficou assustada porque sabia que a princesa sanguinária louca tratava todos sob seus cuidados como bebês. Ela contou a Kyoko sobre isso e elas elaboraram um plano para derrotar Kira enquanto corriam. A enfermaria. Quando eles chegaram, viram que Kira já tinha colocado Desumi para dormir com uma roupa de bebê e tentaram enganá-la fingindo estarem doentes, mas ela usou uma porta secreta para enviá-los a uma sessão diferente do hospital, onde eles receberiam sua própria tortura especial. Naquela noite, Fudou chegou à enfermaria e ficou surpreso ao ver a roupa de Desumi. Com os olhos sonolentos, ela pediu que ele lesse uma história para dormir e descansou em seu colo. Fudou leu a história até que ela de repente acordou e jogou um travesseiro em seu rosto de vergonha. Ela disse que estava com febre, e ele contou que não teve um único cliente na sua sessão de autógrafos. No entanto, ela pediu para ser a primeira a receber um autógrafo, então ele assinou o livro para ela. Na sala especial, Kira estava lendo uma história para dormir para Kiki e Kyoko, que cochilavam em seu colo vestidas com fantasias de bebê. Alguns dias depois, Boslar olhou para sua criação suprema em uma cápsula e afirmou que o mundo pertenceria a Gecko muito em breve. Em outro lugar, Fudou estava se deliciando com alguns doces que Desumi fez para ele, e ele disse a ela que estaria em outro comercial em breve. Ele mostrou a ela o esboço do comercial, e quando ela perguntou que tipo de comercial era, ele disse que era algo de casamento. Desumi não ficou satisfeita ao ouvir isso, e ficou ainda mais nervosa quando descobriu que a pessoa com quem ele estava fazendo o anúncio de casamento era uma grande estrela chamada Anne, que era uma grande fã do Red Ranger. Ela leu as cenas do comercial e parecia muito semelhante a um casamento, então ela proibiu Fudou de aceitar o trabalho. Fudou disse que tinha que aceitar porque o resto da equipe recusou. Hayato recusou a oferta porque achou que seus fãs ficariam arrasados se o vissem naquele comercial. E o Emo Boy Daigo disse que não era compatível com a imagem dele. Fudou explicou que ele era o único que restava, mas Desumi ainda insistiu para que ele recusasse, então ele perguntou por que ela estava sendo egoísta. Ele tentou explicar mais, mas ela jogou o livro de esboços na cara dele e saiu correndo com lágrimas nos olhos. Haru apareceu de repente atrás de Fudou e disse que ouviu toda a conversa deles. Fudou perguntou por que Desumi estava chateada com o comercial, então ela disse para ele imaginar a pessoa que ele mais amava cortando um bolo com um completo estranho. A ideia de Desumi cortando um bolo com um desconhecido quase fez Fudou ter um ataque cardíaco, e ele percebeu que tinha sido um tolo. Haru disse que ele ainda podia consertar as coisas, então, quando chegou em casa, ele disse a Gelato para deixá-lo sair do comercial, já que não conseguia fazer a cena de cortar o bolo. Gelato recusou e lembrou que Kishimoto Weddings era um patrocinador muito importante para eles. Fudou implorou mais intensamente, então Gelato mostrou-lhe um gráfico que revelava que a produção da sua arma combinada tinha sido concluída graças ao financiamento da Kishimoto Weddings. Ele lembrou-lhe que isso desempenhava um grande papel na paz mundial e disse-lhe para não ser irracional. Fudou perguntou-se se a paz mundial valia a pena fazer Desumi infeliz. E ele de repente teve uma ideia quando se lembrou dos doces que Desumi fez para ele. Ele decidiu fazer. Ele fez seu próprio bolo e realizou uma cerimônia de corte de bolo particular com a Desumi antes do comercial, mas ele acabou fazendo cocô de cachorro literal na sua primeira tentativa. Ele lutou por dias para fazer o bolo perfeito, e Desumi esperou que ele enviasse uma mensagem para ela, mas não recebeu nada. Um dia, Kiki e Kyoko tentaram se aproximar de Desumi, mas perceberam que ela estava transbordando uma aura ominosa. Elas pensaram que ela tinha reencarnado como um personagem de Bleach, mas ela estava simplesmente chateada pelo fato de Fudou não ter mandado mensagem em dias. Nesse momento, os executivos de Echo foram convocados para a sala de conferências,
e quando chegaram lá, Bosler anunciou que estavam testemunhando o nascimento de seu maior monstro até agora, o Fantasma Supremo. Ele disse que os esforços diligentes deles foram o que tornou isso possível e pediu que celebrassem o fato de que as câmaras estavam agora cheias até a borda com energia negativa. Dizumi começou a chorar quando ouviu a palavra celebrar porque se lembrou do negócio do bolo, e Kiki disse que a entendia porque seus sonhos finalmente estavam se tornando realidade. Bosler então ativou o dispositivo e ele criou um monstro gigante que parecia um bebê. Todos ficaram confusos com sua aparência e Bosler tentou dar algumas ordens ao monstro, mas ele o socou para o canto. O Ultimate Phantom então destruiu a base Gecko e voou para longe. A Princesa do Calor hoje o perseguiu e lançou chamas. Kiki seguiu com uma série de ataques de garras, e as outras princesas atacaram o fantasma com seus movimentos finais também. No entanto, o Fantasma Supremo riu dos ataques delas e os monstros dispararam seus próprios tiros, mas a besta também resistiu. O Fantasma Supremo então engoliu o urso Culverin e seus canhões apareceram em suas costas. O fantasma disparou um poderoso tiro nos executivos Gecko e voou para longe. Enquanto isso, Fudou finalmente conseguiu fazer um bolo decente e Gelato informou que era hora de ir para a filmagem. De volta à base Gecko, Desumi estava chorando pelo fato de que Fudou ainda não tinha ligado para ela, e Kyoko também chorava pelo fato de que seu marido foi engolido pelo monstro bebê gigante. Desumi finalmente recebeu uma ligação de Fudou, mas ela escolheu ignorá-la e sentiu que tinha sido uma tola todo esse tempo. Enquanto isso, Fudou estava no set da gravação do comercial e Ana disse a ele que era hora de começar a cena. Quando o diretor chamou para a cena começar, Fudou se recusou a cortar o bolo e de repente o Ultimate Phantom irrompeu na sala. A repórter chegou em um helicóptero e aconselhou as pessoas que moravam na área a ficarem em um lugar seguro antes de revelar que Fudou estava filmando na área. Ao ouvir isso, Desumi ficou alarmada de repente. No local da filmagem, Fudou viu que o bolo que ele fez para Desumi foi destruído durante a entrada do monstro, então ele começou a lamentar. Nesse momento, os outros Rangers apareceram e todos se transformaram em sua forma de Ranger antes de atacar o Phantom. Todos dispararam suas habilidades máximas contra o monstro, mas não causaram nenhum arranhão no Phantom. Justo quando os Rangers estavam prestes a desistir, Kyoko e Kiki chegaram e começaram a atacar o monstro. O Phantom as derrubou facilmente e ganhou os poderes de manipulação de aço de Kyoko ao engoli-la. Usando essa habilidade, ele imobilizou Kiki e depois comeu o bolo de casamento, fazendo sua aparência mudar para um monstro de bolo gigante. Desumi chegou ao local e quando viu o bolo de Fudou, percebeu que ele estava planejando uma cena romântica de corte de bolo para eles o tempo todo. Enquanto isso, os Rangers combinaram suas armas em uma espada gigante chamada Gelato Claymore, mas o monstro imediatamente capturou os companheiros de equipe de Fudou. Fudou não conseguia segurar a arma corretamente porque seu braço estava ferido, então Desumi o ajudou a levantar a espada. Todos ficaram surpresos ao ver os dois rivais trabalhando juntos, e os pombinhos poderosos desviaram de todos os ataques do Fantasma Supremo antes de destruí-lo com um golpe. Algumas horas depois, Fudou e Desumi estavam conversando em um local escondido quando, de repente, uma versão menor da versão final apareceu e começou a chamá-los de papai e mamãe. Quando a repórter se aproximou deles, os pombinhos fizeram outra atuação digna de Hollywood para convencê-la de que eram arquirrivais. Qual dos vilões do Gecko no show você adoraria aplaudir com seu gelato sagrado? Desumi? Kyoko? Ou talvez você prefira ser mimado pela Kira? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.